Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou eu aqui, né? Estou gravando mais este vídeo aí com o intuito de a gente estar lendo a palavra, né? Então, hoje a gente vai estar dando início no livro de 2 Samuel. Ele vai dar continuidade no primeiro que a gente estava lendo, né? A gente vai ver o reinado de Davi. Agora ele já começa a estar reinando, ele vai ser ungido, digamos, pelas pessoas ali de novo e tal, vai estar se firmando como rei, né? Então ele foi ungido no primeiro Samuel, que nem a gente viu ali por Samuel, né? E a gente vai ver aí que ele vai estar se reafirmando, né? E de fato ele vai começar já aí pelejando, né? Porque a gente vai ver que sobra um dos filhos de Saul e ali eles vão colocar também como rei ali por um certo período, né? A gente vai estar olhando aí. E também o próprio Davi, a gente vai ver que o início do reinado dele foi em Judá, né? Então ele começou ali aos poucos até estar tomando conta aí de todo o Israel, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 1 de 1 Samuel fala bem assim, ó. Depois de Saul morrer, Davi retornou da sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Davi disse: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estavam Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me, gritando, e disse: aqui estou. E ele me perguntou: quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, né? Então a gente viu nos capítulos anteriores que o Saul ele se jogou sobre sua própria lança. E aqui esse garoto, esse rapaz, ele vem e começa a se gabar ali para Davi, falando que como foi ele que tinha acabado aí de dar fim na vida de Saul, né? Então vamos ver o contexto. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando, até o final da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe a notícia: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e eu mato-o. E o servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte, pois sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor, né? Então, como ele foi se gabar lá que tinha acabado com a vida de Saul, né? Davi falou: olha, já que você matou o ungido do Senhor, a tua vida também vai perecer, né? E ele acabou morrendo, né? Então, nesse fato que aconteceu aí com esse jovem, que trouxe ali, que nem a gente viu, os braceletes e a coroa de Davi, de Saul, né?
para Davi, né? Então ele é bem provável que tomou posse disso aí, né? E Davi começa a levantar aí cantou, né, um lamento sobre a morte de Saul e o filho Jonatas, né? Porque Jonatas era bem amigo de Saul, de Davi, né? Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não a proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. A colina de Gilboa nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que as suas roupas enfeitavam com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim muito preciosa, que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas, né? Então Davi levanta uma canção aí, né? Dá para entender desta forma aí, a respeito dos dois ali que morreram, né? Tanto Saul como Jonatas. Porque queira ou não queira, ele foi o primeiro Saul foi o primeiro rei ali, né? Levantado, né? Então, por mais que foi pelo pedido do povo, Deus permitiu, né? Falou então que seja assim como vocês querem, né? E acabou morrendo desta forma, né? Agora no capítulo 2 a gente vai ver uma situação ali que sobra um dos filhos de Saul, né? E o próprio comandante, que era de Saul, né, começa a levantar ele como rei aí, né? Então vamos ver o contexto dessa história. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com suas famílias. Estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Informados de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhe disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito esta boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já foi ungido rei pela tribo de Judá, né? Então, aí ele já estava reinando pela tribo de Judá, foi ungido aí pelo povo ali de Judá, né? Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel, né? Então, foi por intermédio ali de Abner, né, que Isbosete ali, que é Bosete, né? Isbosete, que era filho de Saul, acaba ali sendo coroado rei também de Israel, né? Isbosete, filho de Saul,
tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que o governava em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gilbeom. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles, no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude e outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: De acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi, né? Então dá para a gente entender que entre irmãos ali, de Benjamim e os soldados de Davi ali estavam lutando e estavam se matando tudo, né? Estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse ele então a Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas deles. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ali caiu morto, morrendo ali mesmo, e parando todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído, né? Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se, formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pelo Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição de Abner, reuniu todo o exército, e viram que faltava 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 370 benjamitas, que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer, né? Então, aqui termina o capítulo 2, né? E ele vai dar continuidade nessas guerras aí ainda, né? Mas era essa a mensagem de hoje, era esses os 2 capítulos. Deus abençoe você e vamos dando continuidade aí nas nossas leituras aí diárias. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.